fazer de acordo com aquilo que acham que vai lhes trazer algum benefício. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a vida humana sendo traçada desse jeito, sendo se originada desse jeito, então mudamos. E quando estamos diante de alguém, seja quem for, nós nos portamos de modo a tratar essa pessoa com dignidade e com grandeza. O grande problema do aborto. O que é? O que é ou quem é aquele ente dentro do ventre de uma mulher? Geralmente, as pessoas que são a favor do aborto dizem o seguinte: a mulher tem o direito de fazer o que quiser com o corpo dela. Talvez isso seja verdade, mas quem disse que o neném que está na barriga da mãe é um membro do corpo dela? Quem disse isso? Quem disse que o bebezinho é parte do corpo da mãe? Quem falou? Aquele ser que está lá é um ente totalmente distinto da mãe. É outra pessoa, é outro ser humano. E essa vida, o que nós chamamos de vida intrauterina, ela é tão humana quanto a vida extrauterina. E sendo tão humana quanto a vida extrauterina, ela também deve ser protegida, deve ser valorizada e respeitada como santa, como sagrada. Nós não podemos tocar nessa vida. No entanto, se nós vamos esquecendo aos poucos dessas verdades que emanam da palavra de Deus, a nossa tendência é ver isso que é repetido o tempo todo para nós, o tempo todo. As pessoas conversam sobre isso como se fossem coisas normais, né? Como se não fosse um crime matar um bebezinho no ventre da mãe. Elas conversam assim normalmente sobre esses assuntos. Nós acabamos por achar isso normal. Na Sagrada Escritura, abortar está no mesmo nível do assassinato. E isso não é uma inferência teológica, não. Isso é mostrado expressamente na Escritura. Veja, eu tenho um exemplo aqui. Veja o livro de Êxodo. Esse é uma digressãozinha que eu quero fazer com vocês aqui, para supri-los de informações bíblicas diante de um assunto tão atual. Veja Êxodo 21, 22 e 23. As nossas traduções não deixam isso muito claro aqui. Então, por isso eu vou explicar melhor para vocês. Êxodo 21, 22 e 23. Fala assim o texto. Desculpe, 22 e 23 eu falei, né? É isso. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, veja, no meio da briga, a mulher entra no meio da briga. É aquele barraco que a gente fala barraco, né? É um barraco. Então tem muito isso, né? Então tem dois homens brigando, entra uma mulher grávida no meio. Já imaginou? Já viram isso em algum lugar? Isso acontece, né? Então dois homens brigando, entra uma mulher no meio lá, para separar. Ou fazer outra coisa, ou está perto ali, passando, enfim. E ferirem mulher grávida, ela é ferida na briga. E forem causa de que aborte. Ok? Essa traduçãozinha aqui, for causa de que aborte, na realidade, o texto está dizendo, e aconteça do fruto dela vir para fora. Ok? Ou seja, o texto aqui não está falando do aborto em que o feto morre. Está falando do nascimento prematuro. Isso. O nascimento prematuro. É que a tradução ficou aborte, e aí quebrou a ideia principal do texto. Na nova versão internacional, existe lá uma tradução mais correta. Né? Ele nasce prematuramente. Ok? Então o que acontecia? Está tendo barraco. A mulher entra lá para separar alguma coisa e leva uma pancada, e aí ela é grávida, o neném nasce prematuramente. Qual era a pena para isso? Veja, vai vir a pena. Porém, sem maior dano, ou seja, o neném nasceu, mas não houve morte, nem uma complicação maior. Aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Ele causou um dano pequeno,
criança nasceu, sobreviveu, o dano foi menor, houve sofrimento, mas o marido vai falar, olha, você feriu minha mulher, nasceu meu filho prematuramente, muito sofrimento, muito risco, você vai ter que indenizar isso. E os juízes então fixavam o valor da multa e a pessoa pagava isso. Era assim. Não houve morte. Não houve assassinato. Agora veja, 23. Mas se houver dano grave, o que é o dano grave? Aí é o aborto. Ou o aborto ou a morte da mulher. Então prossegue. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Se a criança morrer, ou se a mulher morrer, a pena é a morte. Porque isso é assassinato. Note como o texto da lei de Deus coloca o aborto no mesmo nível do assassinato. Por quê? Por causa do grande valor da vida humana, atribuindo à vida intrauterina esse valor indizível. Então nós não podemos, não pode haver lugar dentro do cristianismo, não pode haver lugar dentro do teísmo cristão para a prática do aborto. Não pode existir isso. Eu não conheço todos que estão aqui, não conheço a história de vocês, não preciso conhecer a história pregressa de vocês, não conheço a história das pessoas que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir depois, mas, se você, irmã, praticou isso, o que você fez é pecado, você matou um ser humano. Pastor, o que eu faço? Eu não sabia. Eu achava que era algo normal. Se você fez isso, você deve se aproximar do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa, eu não sabia. E não há pecado maior do que o perdão de Deus. Mas é necessário que você se arrependa, peça perdão disso e oriente outras pessoas no sentido contrário. Nunca façam isso. Nunca pratiquem esse ato. Porque esse ato é um ato contra a vida humana, a vida que veio do hálito de Deus. É uma vida preciosa, deve ser protegida e guardada, haja o que houver. Eu sei, irmãos, que há situações excepcionalíssimas. Os irmãos devem estar pensando, em caso de estupro, e em caso da morte, do risco de vida da mãe. E aí as questões se multiplicam e não dá tempo de eu falar sobre isso agora. Mas a rigor, considerando situações normais, a vida intrauterina deve ser protegida, não importa o que a Hillary Clinton diga. Não importa. Não importa o que os movimentos pró-aborto digam. Isso não importa. É uma vida frágil. É humana e preciosa. E deve ser protegida sob pena daquele que a retirou, aquele que a removeu, ser visto por Deus como um assassino, conforme aprendemos aqui na sua palavra. Outro fator importante acerca da vida humana. Talvez seja por causa dessa preciosidade tão grande que é a vida humana, que o Senhor Jesus veio aqui e se fez humano. O Senhor Jesus não veio aqui na forma de um leão, a não ser em Nárnia. Mas tudo aquilo é simbólico. O Senhor Jesus não veio aqui na forma de um cordeiro. Ele não assumiu a forma de um anjo. Não foi isso. O Senhor Jesus assumiu a forma de um ser humano real. Numa das crônicas de Nárnia, que eu mencionei agora há pouco, um dos personagens diz o seguinte, olha, talvez devamos respeitar todos os leões. Se Aslan é um leão, talvez seja necessário respeitar todos os leões. Porque isso eleva a dignidade dos leões às alturas. Aslan é um leão. E considerando a grandeza do ser humano a partir da encarnação, então nós entendemos por que Jesus veio nos buscar. A grandeza no ser humano, a dignidade.
Não pode haver espaço em nossa vida para essas tolices que nós chamamos de falta de autoaceitação, falta de amor próprio, ou não gostar de si, ou o não se conformar com a aparência. Nós não podemos olhar para nós dessa forma. Existe, é claro, um equilíbrio, como eu já mencionei no sermão passado, mas devemos olhar para nós considerando as grandezas que compõem a humanidade, que são atribuídas à humanidade na Bíblia. Eu não posso olhar para mim com desprezo completo. O Senhor não valesse nada, não. Eu sou um ser humano. E o Senhor Jesus se fez humano para salvar o humano. Logo, o humano é importante. Ele morreu pelos humanos. Ele não morreu pelos leões, pelos cachorrinhos, pelos gatos. Não morreu por nada disso. Ainda que a criação será beneficiada pela redenção da cruz, o alvo central da redenção é o ser humano. E isso mostra a nossa grandeza. O Senhor Jesus morreu por nós. E o fato do Senhor ter morrido por nós faz com que quando nós cremos nisso, quando nós recebemos os benefícios dessa morte pela fé, isso nos torna mais humanos. É impressionante o modo como Deus trabalha com essas coisas. O Senhor se fez humano e morreu pelos humanos. E os humanos que recebem pela fé o seu sacrifício se tornam mais humanos. A Bíblia diz que aqueles que creem, eles são transformados dia a dia na sua própria imagem. Os crentes se tornam mais imagem de Deus, se tornam mais humanos. E essas coisas devem estar em nossa mente a partir de um texto como esse. O Senhor soprou nas narinas do homem o seu hálito, o seu fôlego, dando-nos essa dignidade imensa. E essa dignidade imensa faz com que tenhamos que respeitar a vida humana, esteja ela fora ou dentro do ventre, e faz com que entendamos melhor a grandeza da obra salvadora. O Senhor veio aqui para morrer pelo ser humano, e temos que reagir a isso. Não basta apenas sermos contra o aborto, é necessário também acolhermos a obra de Cristo na cruz, para que os benefícios dessa obra para o ser humano resgate plenamente a nossa humanidade. Muito bem, vamos prosseguir.